A paz do Senhor Jesus, satisfação imensa em estar com cada um dos senhores e senhoras aqui no nosso canal, no teu canal, Palavra de Fé, Salvos pela Graça. E hoje nós estamos gravando aqui na cidade de Rio Claro, onde tivemos o privilégio de cultuar na Assembleia de Deus do bairro Vila Aparecida, com o pastor Alexandre e a sua esposa Carmen. E desde já eu quero aqui agradecer imensamente a este casal pela estada. Os dias aqui foram maravilhosos e o culto que Deus nos proporcionou foi um culto muito abençoado. Quero também agradecer ao pastor Osmar, a sua esposa, a irmã Helena, e por todos os seus filhos, suas filhas, seus netos e netas. É uma família abençoadíssima. O pastor Osmar, juntamente com a esposa Helena, tem 7 filhos, dos quais os 7 são cristãos. Uma família muito abençoada. Conversando com o pastor Osmar, ele me relatou que a primeira igreja da Assembleia de Deus Madureira, ele é pastor da Assembleia de Deus Madureira aqui de Rio Claro, a primeira igreja de Madureira, ele construiu. E eu observei as mãos do pastor Osmar, um senhor com mais de 70 anos, as mãos cheias de calos. E ele me conversando, me revelou que muitas igrejas ele estava juntamente com os irmãos trabalhando. É um exemplo para você que me assiste, é um exemplo para mim. Ainda há homens piedosos, né? Senhores que realmente amam a obra de Deus, amam Cristo, amam o Espírito Santo e quer fazer o reino avançar. E a você, né, daqui da cidade de Rio Claro, que é inscrito no canal, meu muito obrigado, Deus te abençoe, e a todos os irmãos da Palavra de Fé. O intuito do canal, e nós vamos meditar no texto interessante hoje, bem conhecido, é propagar Cristo. Nós vivemos uma época de muitas heresias, ou seja, de muitas palavras que fogem do contexto bíblico, por causa da ganância do homem. Essa é a verdade, o homem é ganancioso por si só. Então o título de pastor, e principalmente de apóstolos, que tem muitos apóstolos hoje, né, não lhe garante nada. E acabam tirando textos fora dos seus contextos e acabam se enriquecendo por causa do evangelho. Então qual que é o intuito desse canal? Promover Cristo. Baseado nisto, eu vou explicar nesse devocional, nesta meditação, a pessoa de Cristo. Num texto que foi escrito por João no capítulo 3, verso 16, que é muito conhecido, né? Que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, porém tenha a vida eterna. Vamos entender. Para que nós possamos entender isso, eu tenho que remetê-los a Gênesis, às origens, e também ao povo hebreu. Existia um casal no Éden. Éden chamava paraíso, um local que Deus fez ao homem. Este casal chamava Adão e Eva. E eles desobedeceram a Deus. O que é pecado? Pecado é você desobedecer aos valores, é você desobedecer à palavra de Deus. É você desobedecer a Deus de uma forma intencional, de uma forma deliberada. Né? Porque Deus ele é santo, ele é perfeito. Deus tem uma pureza plena moral. Em Deus não tem falha nenhuma. Deus ele é perfeito. Então o que é pecado? Pecado é você desobedecê-lo de uma forma intencional. Então nós temos a Bíblia Sagrada como regra, né? Então a Bíblia Sagrada deixa bem claro os seus valores. Que não pode adulterar, não pode mentir, não pode dar falso testemunho, não pode desonrar o pai, não pode desonrar a mãe, não pode praticar atos homossexuais, a inveja, porfia. Em Gálatas, né, fala sobre isso lá no capítulo 5, verso 19, alguns frutos da carne. E depois você leia lá. Todas aquelas ações que Paulo pontuam, são ações que são contra a vontade de Deus. E da mesma forma, então, Adão e Eva também, eles desobedeceram a Deus numa ordem para não comer um fruto. Naquele momento, quando eles desobedeceram a Deus, através da serpente, né, que ali era Satanás, a Bíblia fala, né, que era Satanás, o diabo, que influenciou Eva, e Eva por fim influenciou Adão e desobedeceram a Deus acerca do fruto proibido. Deus ele deu uma sentença ali, e ali fala
que da mulher ia nascer um que ia pisar a cabeça da serpente, toda a sua descendência, ou seja, todos os seus filhos da ira, toda a potestade, todos os principados, um ia nascer e acabar com a obra destruidora da serpente no Éden. E a Bíblia nos fala que o homem foi gerando filhos e filhas e foi crescendo até chegar através da pessoa de Abraão, um povo hebreu que ficou escravo por 430 anos no Egito, e depois da libertação através das mãos de Moisés, Deus estabeleceu o dia da expiação. O que consiste o dia da expiação? Preste bastante atenção. O sacerdote, quem que era o sacerdote? O sacerdote, ele era como se fosse um pastor hoje. Ele representava o povo a Deus e representava Deus ao povo. Era como se fosse um intermediador, mas a figura de pastor hoje no Novo Testamento é bem diferente do Antigo Testamento. A revelação de Deus é progressiva. Hoje nós não temos mais este elo, tá? Embora eu seja pastor da Assembleia de Deus, o cristão da minha igreja ele tem acesso direto a Deus. O único sumo sacerdote que temos é Cristo. Então, embora tenha uma escala, tem uma ordem hierárquica dentro da igreja, mas nada mais é para um culto, para quem vai dirigir, para quem vai cantar. Mas todos nós somos iguais. Você que me ouve, você é igual a mim. A tua medição com Deus em relação à minha é a mesma coisa. Não existe o presidente pastor, o superpastor, o homem, o ungido de Deus. Não existe isso. Todos nós somos premiados pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. No Antigo Testamento tinha esse sacerdote. O que esse sacerdote fazia? Lá no livro de Levítico explica isso no capítulo 16. Explica o seguinte, que ele pegava 2 animais, 2 bodes. O primeiro animal que ele oferecia era para si mesmo, por causa dos pecados dele. O segundo animal era para o povo. Ele impunha suas mãos na cabeça daquele bode, confessava os pecados e deixava o bode ir ao deserto. O que significava isso? O bode muito provavelmente morria no deserto. O que significava isso? Que os pecados da nação israelita, deste povo que adorava a Deus, este povo ele pecava, porque onde que está o pecado? O pecado está na tua essência, você que me ouve. O pecado está na sua natureza. Todos nós herdamos o pecado adâmico. Todos nós herdamos este pecado lá de Adão. Todos nós. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos destituídos por causa da nossa natureza. Como Deus é plenamente santo e nós somos depravados moralmente por causa da nossa natureza, nossa essência, então todos nós pecamos. Então o que acontece? Então como toda a nação de Israel pecava, todos eles pecavam, absolutamente todos pecavam, então oferecia o bode primeiro para o sacerdote e depois para o povo. E nisto o pecado era coberto, expiação. Né? Uma palavra derivada do Kipurim, do hebraico, que significa capar, ou seja, cobrir. Essa palavra hebraica, né, Kipurim, significa, que deriva depois de capar, significa cobrir. Os pecados eram cobertos, espargia sangue, enfim. Isso era um ritual no Antigo Testamento. O que significa testamento? Na antiga aliança era feito desta forma. Mas esse sacrifício não era perfeito, esse sacrifício não era pleno, ele era temporário. Todo ano tinha que fazer o dia da expiação, até ser cumprida aquela promessa de Deus, que nasceria da mulher um que pisaria a cabeça da serpente, que pisaria a cabeça de Satanás, ou seja, que pisaria sobre a obra destruidora que ele fez no Éden. Porque ali o homem desobedeceu a Deus e todos nós desobedecemos até hoje. Então, todos nós desobedecemos até hoje. Até hoje, a raça humana, por natureza, é assim. Então, o que acontece? O que Deus prometeu para a gente? Que havia um. E este nasceu de Maria, né? Maria e José. Maria, esse casal, né, judeu. Maria teve Jesus de uma forma diferente das demais mulheres. Jesus foi gerado pelo bios, a palavra grega que significa pela vida. Jesus foi gerado pela vida. O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou Jesus no ventre de Maria. Isso está relatado tanto no Evangelho escrito por Mateus como no Evangelho escrito por Lucas. Jesus foi gerado pela própria vida. Jesus permaneceu lá provavelmente de 38 a 40 semanas, como qualquer outra gestação natural, e
nasceu de um parto normal. Naquela época não existia o parto clínico e a Bíblia não fala como se que foi um parto sobrenatural. Então, muito provavelmente, nós podemos afirmar que Jesus nasceu de forma natural. Naquele momento, Maria não era mais virgem e a Bíblia relata que Maria e José tiveram outros filhos. Jesus nasce. Veja só, quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Jesus nasce normal. Jesus ele teve um desenvolvimento físico, intelectual e psicológico normal como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente. Lucas fala acerca de Jesus quando tinha 12 anos de idade. E Jesus cresce, ele tinha um ofício, ele trabalhava como carpinteiro, ofício oriundo do seu pai José. Com 30 anos de idade, Jesus, com 29 anos, quase 30, Jesus se batiza e ali ele inicia o ministério dele. O que consistia o ministério de Jesus? Trazer as boas novas. Quais são as boas novas? Dizer assim, arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Por quê? Porque o homem é mau por natureza. O homem é depravado por essência. Então o que Jesus falava? Arrependei-vos. Este é o evangelho. Isto é o que tem que ser pregado. Talvez você já foi numa igreja e já viu uma pessoa pregar durante 40, 50 minutos. E você nunca ouviu falar de Cristo. Então, quando a pessoa fala durante 40 ou 50 minutos e não leva para Cristo, para a cruz, ou para a glória de Deus, ou para a pessoa do Espírito Santo, mas fica aquela pregação triunfalista, aquela pregação de prosperidade, é só um orador alimentando o ego da pessoa que está passando por qualquer problema. Né? Ali é tudo, menos o evangelho de Cristo. O evangelho consiste nisso, arrependimento, conversão, por causa da nossa própria natureza. E Jesus começou a pregar. Este foi o ministério de Jesus, essa foi a obra de Jesus. Mas qual que era a missão dele? A missão era a expiação. Lembra da expiação do Antigo Testamento? Do animal que era oferecido pelo povo? Jesus, Isaías fala no capítulo 53 que Jesus era o cordeiro. E até João Batista fala, quando olha para Jesus, João Batista fala desta forma, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. O verbo mudou. Não é mais que cobre, de capar. Lembre-se? Não, tira o pecado. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus era um sacrifício pleno, absoluto, perfeito, porque Jesus ele não pecou, embora ele era ser humano, tinha 2 braços, 2 pernas, 2 pés, tinha uma boca, 2 orelhas. Lutero fala, sangue do nosso sangue, osso dos nossos ossos. Jesus ele se cansou, os evangelhos falam isso, que Jesus teve sede, que Jesus teve fome, que Jesus tinha uma alma, que Jesus tinha um espírito. O que significa isso? Que Jesus era uma pessoa normal, não era um ser celestial, não era um anjo, não, que era um ser que suava, que era um ser que se alegrava, que era um ser que se entristecia. Jesus era uma pessoa igualzinho a nós. Isto os evangelhos relatam isto. Em contrapartida, a natureza dele não era como a nossa natureza, porque ele foi gerado pelo Bios, gerado pelo Espírito Santo. E Jesus, ele era esse cordeiro. Esse cordeiro, ele veio na plenitude do tempo, nascido de uma mulher. Para quê? Para morrer na cruz do Calvário. Esta morte na cruz que nós relatamos nas nossas pregações e que todas as igrejas evangélicas deveriam pregar, mas nem todas são evangélicas. Infelizmente eu falo isso para você que está me ouvindo com tristeza, e a intenção aqui é propagar Cristo, não a placa da minha igreja, é propagar Cristo. Quando Jesus morre, tem os pregos nas mãos, prego nos pés, a coroa de espinhos, as costas dilaceradas. Quando Jesus ele fala, está consumado. Essas palavras são as palavras que mudaram a história da humanidade. Essas palavras, essas palavras trouxeram aos homens salvação, ou seja, livramento por causa da nossa própria natureza. Porque nós merecemos o inferno, nós merecemos as consequências mal, porque é uma vida só, não existe uma vida além desta vida. A Bíblia não fala acerca de reencarnação, não fala nada disso, fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então a morte de Jesus ali, o que a morte de Jesus proporcionou? Isto que João escreve. Quando Jesus diz assim, está consumado, ele morre, ali Paulo relata uma coisa muito importante.
E eu queria que você meditasse depois. Eu vou recitar só essa referência a mais. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que ali Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não foi Deus que se reconciliou conosco, não. Ele reconciliou o mundo com ele. O mundo ali é a raça humana. Pode ver que ele se entrelaça perfeitamente com este trecho inicial de João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo. Qual que é o mundo? É a raça humana, o homem e a mulher depravados. É por causa desta ação. Quem era Cristo? Cristo era Deus humanizado. Deus ama tanto você que me ouve. Deus ama tanto a sua família. Deus ama tantos os homens, sejam asiáticos, orientais, ocidentais, sejam brancos, sejam negros, sejam altos, sejam baixos, seja a pessoa que for, Deus ama tanto, mas tanto, que ele se entrega na cruz, ele se humaniza na pessoa de Jesus, e ele revela algo muito lindo a você e a mim, para os que creem, para os que obedecem conforme as escrituras, não conforme o nosso achismo. No Antigo Testamento, em nenhum momento há a palavra Pai. Não tem esse relacionamento no Antigo Testamento do povo de Israel com Deus. Já na Nova Aliança, Jesus ensina uma coisa a nós: nosso Pai. Então todas as pessoas que olham para aquela ação, quem era Cristo? Cristo era Deus na pessoa de um homem. Isso é Cristo para nós. Deus estava ali, naquela pessoa, reconciliando o mundo por causa daquela ação. É isto que promove a vida eterna para o homem. É isto que promove o reino de Deus ao homem. Aqui nós vivemos de forma relativa, com a volta de Jesus, porque esta é a esperança do cristão. Não é ser rico, não é prosperar, não é ter vitória, não, isso é balela. Isso não existe nos evangelhos. Jesus não ensina isso. Não ensina isso. Jesus fala pelo contrário. As riquezas, as coisas do mundo, essas coisas terrenas, deixa para lá. Buscai o reino de Deus. Então, quem que é Cristo? Cristo é Deus humanizado. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso reconciliador com Deus. Isto é Cristo para nós. Que Deus abençoe muito a tua vida, que você possa viver realmente o reino de Deus, amar Cristo, amar esta ação, que isto venha atrair você e atrair tua família. Guarde bem isto: Deus ama você de uma tal maneira que Ele deu a você e a todos que vocês amam, até mesmo para as pessoas inimagináveis, deu o seu próprio Filho, para que quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Palavra de Fé, salvos pela graça.